Saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 é um contexto escatológico. Daniel capítulo 12 é uma profecia para o tempo do fim. Embora muitos joguem textos do capítulo 12 de Daniel para a Idade Média, vocês podem ver aqui no capítulo 12, fala sobre os 1290 dias, fala também sobre os 1335 dias, são os dois últimos versos aí do capítulo 12, não é? No verso 11 fala dos 1290 dias, que começam com o estabelecimento da abominação desoladora. Os 1290 dias iniciam palavras de Deus, capítulo 12, verso 11. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, então você conta 1290 dias, desde o momento em que é anulado Deus da terra, anulada a intercessão de Jesus Cristo na terra, quando a lei de Deus for abolida na face da terra, quando o decreto dominical for estabelecido em toda a terra, Deus estará eliminado da terra, porque eliminando e anulando a lei de Deus, anula-se Deus, porque a lei de Deus é uma expressão do caráter de Deus. Portanto, queridos, a intercessão contínua de Jesus no santuário do céu, lá no céu, Cristo intercede por você, continuamente. Este é o sacrifício contínuo do santuário celestial do Novo Testamento. Mas quando a lei de Deus, que está no santíssimo do santuário celestial, quando ela for abolida na face da terra, por ordem romana, pela imposição do decreto dominical, estará então estabelecida a abominação desoladora dos últimos dias. Então você começa a contar 1290 dias. Queridos, o contexto do capítulo 12 é o tempo do fim. É o tempo do fim. Não existe uma abominação mais desoladora, não existe algo mais abominável diante de Deus do que anular a lei de Deus. E Deus vai demonstrar o seu desagrado quando a lei de Deus for anulada. Deus vai demonstrar. Nós vamos estudar sobre isso ainda. Então, queridos, o capítulo, nós não vamos estudar hoje especificamente sobre os 1290 dias e os 1335 dias, mas ambos começam com o estabelecimento do decreto dominical, e eles terminam em períodos diferentes. 1290 dias para 1335 são quantos dias mais? 45 dias a mais, tá certo? O Dr. Siegfried Schwantz, professor de teologia, já falecido, ele dizia que estes 1290 dias e os 1335 dias de Daniel 12 devem ser entendidos como dias literais, que vão se cumprir no tempo do fim. Muitos insistem em colocar isso na Idade Média, mas, queridos, nós não podemos tirar um texto fora do contexto, e o contexto do capítulo 12 é o tempo do fim, porque o capítulo 12 começa com Miguel, o grande príncipe, levantando-se para libertar o seu povo. É o contexto do fim. Capítulo 12, verso 1, nós lemos: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Esse é o contexto. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Tudo isso aqui é evento futuro, é evento escatológico. Esse é o contexto do capítulo 12 inteiro. O livro de Daniel foi escrito para o tempo do fim. Por isso diz aqui no capítulo 12, verso 4, capítulo 12, verso 4, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A ciência que vai se multiplicar não é a ciência tecnológica, mas é a ciência do estudo da palavra de Deus.
o conhecimento da profecia, a ciência profética, se multiplicaria no tempo do fim, porque Deus revelaria a sua vontade para os últimos dias, para os seus filhos. Eles se tornariam os entendidos, diz o verso 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Quem são os entendidos de Daniel capítulo 12, verso 3? Os que estudam as profecias, os que pregam a profecia, os que ousam pregar as mensagens angélicas. Estes são os entendidos do Senhor, que resplandecerão no firmamento. Os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como estrelas, sempre e eternamente. Queridos, o livro de Daniel foi selado, mas não foi o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 que foram selados? A parte selada do livro de Daniel foi aquela parte que Daniel mesmo não entendeu. Qual a parte da profecia de Daniel que ele não entendeu? A profecia que dizia respeito à purificação do santuário. Lembram-se vocês que quando Deus deu para Daniel, na profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel ficou sem entender. Ele disse: eu não entendi nada. Ele ficou doente. E o anjo disse: Daniel, você não vai entender, porque é uma profecia para o tempo do fim, para muitos dias, para dias muito distantes. Portanto, queridos, o assunto que diz respeito ao santuário do céu, ao juízo celestial, a purificação do santuário celestial, que é o juízo celestial, que começaria no final dos 2.300 anos. O final dos 2.300 anos é exatamente o ano de 1844. Lembrem-se que os 2.300 anos de Daniel 8,14 começam em 457 a.C. e vão terminar em 1844 depois de Cristo. A purificação do santuário é o assunto principal, é o centro da mensagem de Daniel. É o foco da mensagem de Daniel, o santuário celestial e o juízo celestial. Esta parte foi selada até o tempo do fim. Então você encontra na Bíblia um livro selado. Qual é o livro selado da Bíblia? A parte do livro de Daniel que fala sobre o santuário celestial para o tempo do fim. E agora você vai encontrar na Bíblia também um livro desselado. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 5. O livro selado de Daniel, ele é desselado no Apocalipse. O livro selado de Daniel, ele é desselado no Apocalipse. No Apocalipse capítulo 5, você encontra Deus o Pai assentado sobre o trono. Deus o Pai assentado sobre o trono, tendo na sua mão um livro selado com 7 selos. Capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Está fechado, está selado. Lembre-se que nós estamos falando do livro selado de Daniel, que é desselado pelo leão da tribo de Judá, em Apocalipse capítulo 5, 6, 7 e 8. O leão da tribo de Judá. No livro Testemunhas para Ministros, a serva de Deus diz que o livro selado de Daniel, ele é desselado pelo leão da tribo de Judá. Ela fala claramente isto. Portanto, queridos, entendam que o livro que está na mão do Pai, assentado sobre o trono, selado com 7 selos, é o leão, é o livro selado de Daniel, que vai ser desselado pelo leão da tribo de Judá. E diz respeito ao assunto central do livro de Daniel, que também é o assunto central do Apocalipse, o santuário celestial, o juízo celestial. Se Apocalipse e Daniel estão falando dos mesmos assuntos, se o Apocalipse e o Daniel deveriam ser encadernados juntos, porque eles falam dos mesmos assuntos, então nós temos que relacionar um com o outro, para entendermos a profecia. E aqui diz no capítulo 5, verso 2, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é digno? E o verso 3, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, dizia João,
Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E quando João estava chorando, copiosamente, derramando lágrimas, angustiado, alguém se aproxima de João, bate no ombro de João, coloca a mão no ombro de João, e no capítulo 5, verso 5 diz: e disse-me um dos anciãos, não chores. Por quê? Por que não chores? Eis aqui o leão da tribo de Judá, aleluia. Eis aqui a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus veio do céu, tornou-se homem, nasceu da Virgem Maria, viveu nesta terra, morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu com uma missão. A missão era poder desatar os 7 selos do livro. Venceu, o finalzinho do verso 5 diz, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas para que ele pudesse abrir e desatar os selos, ele tinha que pegar o livro na mão, e o livro estava na mão do Pai. Ele tinha que vir até o Pai. Daniel capítulo 7, verso 13, diz que ele veio até o Pai. Daniel capítulo 7, verso 13, abra a sua Bíblia. Daniel capítulo 7, verso 13, nós lemos no contexto do juízo celestial. Veja o contexto do capítulo 7, do verso 9 em diante, está falando do juízo celestial. Capítulo 7, verso 9, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. É o Deus Pai que está com o livro selado com 7 selos na mão. É o ancião de dias que está sentado sobre o trono. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu rosto chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, são os anjos que estão ao redor do trono de Deus, milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui fala abriram-se os livros, mas não fala quantos. Mas lá em Apocalipse diz que são 7 tomos. 7 tomos. Abriram-se os livros. Mas quantos tomos? 7. Eram 7 tomos selados com 7 selos, que deveriam ser abertos um a um, na sequência, um a um, pelo leão da tribo de Judá. O livro de Daniel menciona de uma forma mais geral, e o livro do Apocalipse menciona com detalhes. Tanto é que o livro de Daniel fala que vi tronos, mas não diz quantos. Mas lá em Apocalipse 4 diz quantos tronos. Eram 25 tronos. Apocalipse 4 diz que a sala do tribunal celestial, a sala do juízo, tinha um trono grande no meio, onde estava sentado Deus o Pai, e ao redor 24 outros tronos, onde tinham 24 anciãos assentados sobre eles. Então são 25 tronos, presentes na grande sala, na corte celestial, no tribunal celestial. Vejam, portanto, queridos, que o livro de Daniel apresenta o foco do juízo celestial de uma forma mais geral, mas o livro do Apocalipse entra em detalhes e pormenores. Por isso, nós temos que unir os dois para entendermos a profecia. E o capítulo 7 de Daniel e o verso 13 menciona exatamente o momento em que Jesus vem do lugar santo e entra no Santíssimo, onde está o trono do Pai, para receber das mãos do Pai o livro, ou os livros. Diz aqui o capítulo 7, verso 13 de Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Guilherme Miller pensou que como filho do homem vindo nas nuvens do céu, ele pensou, é a volta de Jesus, é a segunda vinda de Jesus. Aí foi um engano dele, porque não era a volta de Jesus para a terra, era a vinda de Jesus ao Santíssimo, aonde estava o Pai, para receber dele o juízo. Queridos, aqui fala no capítulo 7, verso 13, que o Filho do Homem veio ao Pai, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, ou seja, ele passou a oficiar o juízo. Agora abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Se os dois livros falam dos mesmos assuntos, então nós vamos encontrar também no Apocalipse o foco central como sendo o santuário celestial,
Também vamos encontrar no Apocalipse o livro selado, o livro de Daniel que foi selado, vamos encontrar no Apocalipse, selado com 7 selos, mas que será desselado, será aberto. Vamos encontrar também o momento exato em que o filho vem até o pai para receber o livro. Capítulo 5 e o verso 7 de Apocalipse. Capítulo 5, verso 7 de Apocalipse, você tem que fazer um link entre este verso 7 do capítulo 5 com o capítulo 7, verso 13 de Daniel. O capítulo 5, verso 7 de Apocalipse está falando da mesma cena que o capítulo 7, o verso 13 falou. A vinda do filho ao pai para receber o livro. Lemos então no capítulo 5, verso 7. Leia comigo. E veio e tomou o livro. O leão da tribo de Judá veio até onde estava o pai. Onde estava o pai? No Santíssimo. O que é que ele tinha na mão? O livro selado com 7 selos. O que é o livro selado com 7 selos? O livro selado de Daniel. A parte que Daniel não entendeu, mas que seria desselado no tempo do fim. E ele veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, diz o verso 8, e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Está falando de juízo. Está falando do santuário celestial, onde os 24 anciãos ajudam Jesus Cristo no ministério. Agora, queridos, no capítulo 6, verso 1 em diante, o leão da tribo de Judá começa a desselar, a abrir o livro selado com 7 selos. Não vamos estudar isto agora, mas eu quero chamar a sua atenção agora para o capítulo 10. Veja o capítulo 10 de Apocalipse. Aqui você vai encontrar Jesus com o livro aberto. Aqui já não é mais o livro selado, aqui já não é um livro que está sendo desselado, mas no capítulo 10 você vai encontrar o livro aberto, já foi desselado. Apocalipse capítulo 10, verso 1 em diante. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Embora esteja falando aqui, eu vi um anjo forte, mas este aqui é Jesus. É Jesus, é o leão da tribo de Judá. E aqui diz que ele tem um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar, mostrando a sua autoridade sobre céus e terra. A sua autoridade, quando Jesus disse, quando subiu ao céu, todo o poder me é dado, no céu e na terra. Ele tem o poder. É Ele quem julga, é Ele quem intercede e é Ele quem julga. Ele é tudo em todos. O verso 2 diz, capítulo 10 de Apocalipse, verso 2, e tinha na mão um livrinho como? Aberto. A Bíblia só fala de um livro selado e de um livro aberto. E o livro selado é a porção do juízo, do santuário, lá de Daniel. E o livro aberto é realmente o livro em Apocalipse que diz respeito ao santuário celestial, ao juízo celestial. Estão vendo o link? Livro selado, livro aberto. Quando é que ele foi aberto? No capítulo 5 e 6 e 7. Foi aberto pelo leão da tribo de Judá. E diz respeito a quê? Qual é o assunto do livro selado com 7 selos? Juízo celestial, santuário celestial. Porque ele foi aberto de 1844 para cá, quando Jesus recebeu o livro. Se você ler o livro Apocalipse do pastor Alejandro Bullion, não sei quantos já leram o livro Apocalipse do pastor Bullion, no capítulo 4 ele fala, esta é a sala do juízo. No capítulo 5 ele diz, aqui é o começo do juízo. Quando o leão da tribo de Judá começa a abrir o livro selado com 7 selos. Ele coloca o livro selado com 7 selos no contexto do juízo celestial. Existem pelo menos 12 teólogos, adventistas que colocam o capítulo 4 de Apocalipse como sendo a sala do juízo, e o capítulo 5 de Apocalipse como sendo o livro do juízo.
E aqui nós vemos no capítulo 10, o livrinho aberto. E o que mais? Vamos ler agora o verso 8. Capítulo 10 de Apocalipse, verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Aqui no capítulo 10, vocês vão assistir agora às cenas do surgimento do movimento adventista milerita, que posteriormente se tornou o movimento adventista do sétimo dia. Primeiramente, o movimento adventista milerita, liderado por Guilherme Miller nos Estados Unidos, aguardando a volta de Jesus para 1844. Não era a igreja adventista do sétimo dia aguardando a volta de Jesus para 1844. Ela ainda não existia em 1844. Ela só surgiu depois da decepção de 22 de outubro de 1844. Mas estas cenas de decepção, de amargura, de frustração da não vinda de Jesus, isso já estava prescrito na profecia do capítulo 10 de Apocalipse. Aqui está a nossa história, aqui está o nosso DNA. O DNA adventista está no capítulo 10. Deus viu surgir na terra um movimento profético para pregar as mensagens proféticas para o tempo do fim. E aqui diz, verso 9 agora, capítulo 10, verso 9. Eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Quando a Bíblia diz aqui, no verso 9, toma-o, come-o, devora-o. Quando você está lendo um livro, e você está amando muito a leitura do livro, e alguém pergunta para você: e daí, você já leu? Eu devorei o livro. Quando você está gostando muito de um livro, você costuma dizer: eu devorei o livro. Esta é a expressão que Deus usou: coma o livro. Ou, em outras palavras, devore o livro. E exatamente, meus queridos, depois de 1830, Guilherme Miller começou o quê? A estudar os livros da profecia de Daniel. Porque em 1830, 1833, 1844, o livro de Daniel já estava sendo o quê? Aberto. O livro selado até o tempo do fim começou a ser aberto. Por que foi selado até o tempo do fim? O tempo do fim começou em 1798. O tempo do fim começou em 1798. Até 1798, mesmo que as pessoas desejassem estudar a Bíblia, não podiam estudar porque não existia a Bíblia à disposição. As Bíblias que existiam eram queimadas, tomadas. Pessoas que eram vistas com a Bíblia na mão eram presas, eram martirizadas. Povos inteiros foram mortos, como os valdenses, huguenotes, mortos porque tinham a Bíblia, faziam cópias da Bíblia. Mas com a prisão do Papa Pio VI em 1798, a Bíblia que estivera acorrentada foi libertada. E em 1804 surgiu a primeira sociedade bíblica. 1804, a Sociedade Bíblica da Inglaterra. Depois, 1816, outra sociedade bíblica americana. E o mundo foi então cheio de Bíblias. A Bíblia se tornou um livro acessível a todos, para ser lida, para ser estudada, para ser devorada. Só então as profecias começaram a ser estudadas. Por isso, Guilherme Miller e todos os seus associados, todos o movimento adventista milerita, eles estavam devorando, comendo o livro, e fazia-se doce como mel na boca. A bendita esperança da volta de Jesus era tão doce como mel na nossa boca. Que esperança mais deliciosa, mais gostosa, que esperança, que coisa poderia ser mais agradável para o Filho de Deus do que pensar que Jesus está voltando breve,
muito em breve. Aqueles que tinham colheitas para fazer, nem fizeram as colheitas. As batatas apodreceram no solo, porque eles disseram: por que nós vamos colher? Jesus está vindo no mês que vem. Jesus está vindo daqui a algumas semanas. Aguardaram ansiosamente. Mas passou-se o dia 22 de outubro de 1844. Jesus não veio. Foi amarga decepção. Por isso diz aqui: no teu ventre se fará amargo. A minha esposa e eu já estivemos ali na Rocha da Ascensão. Se você nunca foi, vale a pena quando for aos Estados Unidos, ir lá na fazenda de Guilherme Miller. É a mesma casa que ele morou e viveu, está lá, a mesma casa, do mesmo jeitinho. E do lado da sua casa, na sua fazenda, tem a Rocha da Ascensão, onde as pessoas ficaram ali, aguardando a volta de Jesus. Passou a noite toda, de 22 de outubro para o 23 de 1844. E Jesus não veio. Que decepção. Quanta crítica. E agora, quando eles tinham que voltar para a cidade, caminhar nas ruas da cidade, eles eram ridicularizados. E o povo gritava: sobe, sobe. Em outras palavras, vocês não subiram para o céu? Às vezes as pessoas não entendem por que Iran Edson teve a visão e o entendimento do que aconteceu em 22 de outubro. A história conta que ele estava atravessando o milharal, quando Deus o ajudou a entender que o que acontecera em 22 de outubro de 1844 não seria a volta de Jesus, mas a passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo, quando o Filho veio ao Pai, ao Ancião de Dias, ao trono, e recebeu o livro nas suas mãos. Ele teve esta visão quando estava atravessando o milharal. Mas por que o milharal? Porque ele, no dia 23 de outubro, saiu visitando os irmãos desconsolados, os irmãos tristes, visitando-os, mas ele não ia pela rua para não ser caçoado, para que não seja ridicularizado. Ele foi então pelo meio do milharal. E no meio do milharal, Deus o ajudou a entender a razão da decepção. E queridos, este verso, no capítulo 10 e o verso 11, o capítulo 10, verso 11, mostra a missão de Deus para este movimento que passou pela decepção. Capítulo 10, verso 11, leia comigo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e a nações, e línguas, e reis. Deus estava dizendo para o movimento adventista milerita, que agora começava a se formar agora em Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus estava dizendo que a decepção não era o fim de todas as coisas. A decepção foi um momento amargo pelo qual passaram, mas Deus tinha uma missão. Deveriam levantar a cabeça e proclamar um evangelho eterno. Eles tinham a missão de proclamar um assunto que ninguém mais pregaria na face da terra. Somente este movimento teria a missão de pregar as mensagens do santuário celestial, do juízo celestial, da missão de Cristo no santíssimo do santuário celestial. O que significava o desselar, selo após selo? O que significava o livro selado com 7 selos? Por isso diz aqui no capítulo 10, verso 11: e disse-me, importa que profetizes outra vez. Estão vendo a missão profética? Essa missão profética não é só de Ellen White. Essa missão profética é de cada crente. Cada crente que crê em Jesus Cristo como Salvador e que crê que Jesus Cristo hoje está no Santíssimo do Santuário Celestial, intercedendo e também julgando. Importa que profetizes outra vez. E seria um movimento mundial dizendo a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Realmente a Igreja Adventista se tornou um movimento profético e mundial, presente hoje em cerca de 207 países do mundo. Queridos, aquele movimento que nasceu de uma decepção, de uma amargura, se tornou um movimento profético mundial. Mas Deus não somente fez surgir um movimento profético mundial, Ele deu também o conteúdo da mensagem que deveria ser pregada por esse movimento. E o conteúdo da mensagem está no capítulo 11,
Vejam, entendam que o capítulo 11 é continuação do capítulo 10. A Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos. Os capítulos foram introduzidos para facilitar a leitura, mas às vezes os capítulos atrapalham. Por quê? Porque quando a pessoa inicia um capítulo novo, ele pensa que é outro assunto, e ele esquece que é o mesmo assunto. Portanto, o capítulo 11, verso 1, está falando qual seria a mensagem, qual seria o conteúdo da pregação desse movimento mencionado no capítulo 10, verso 11. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Importa que profetizes, importa que pregues. Mas pregar o quê? O capítulo 11, verso 1 diz o que pregar. Leia comigo o capítulo 11, verso 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o quê? O templo de Deus, o santuário de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Qual deveria ser o foco da mensagem do movimento adventista? O templo de Deus, o altar no templo de Deus, e os que nele adoram. E o verso 2: e deixe fora o átrio, que está fora do templo, não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Deus está dizendo aqui que a mensagem que deveria ser pregada era a mensagem do santuário celestial, a obra sacerdotal e sumo sacerdotal de Jesus no santuário do céu, e deixasse o átrio fora. Interessante, queridos, que o santuário da terra tinha 3 compartimentos, que é o pátio, a parte externa, o lugar santo e o lugar santíssimo. Da mesma forma, o santuário celestial tem o pátio, lugar santo e santíssimo. Mas Deus está dizendo que deveriam pregar sobre o ministério de Cristo no templo celestial, junto ao altar do templo celestial, mas que deixassem de fora o pátio. Por que deixar de fora o pátio? Porque o pátio do santuário celestial não está no céu. O pátio do santuário celestial é o planeta Terra. Qual é a prova que nós temos de que o pátio do santuário celestial é o planeta Terra? Porque no pátio do santuário terrestre, o que é que existia? O altar de sacrifício e a pia. O altar de sacrifício onde os cordeirinhos eram mortos, e a pia onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no lugar santo. Queridos, no santuário celestial, o pátio está no planeta Terra, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto não no céu, ele foi morto na terra. E o altar de sacrifício onde o Cordeiro de Deus chamado Jesus foi sacrificado, chama-se Monte do Calvário. O Monte do Calvário é o altar do sacrifício do santuário celestial. Foi ali que o sangue de Jesus foi derramado gota a gota. Foi ali que a cruz foi plantada e ali morto o Cordeiro de Deus. O que mais existia no pátio? A pia. Se o altar de sacrifício é o Monte do Calvário, a pia que está no pátio do santuário celestial é o tanque batismal, porque Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Para você ser salvo, meu irmão, você não precisa guardar os mandamentos de Deus. Parece heresia, não é? Há pessoas que querem colocar a lei de Deus na porta da igreja. Ou seja, para a pessoa entrar na igreja, ele tem que entrar aceitando os 10 mandamentos. Deus não colocou os 10 mandamentos na porta do santuário. Deus colocou os 10 mandamentos no lugar santíssimo. Nós não devemos colocar a lei de Deus no lugar errado. Porque se nós colocarmos a lei de Deus no lugar errado, nós poderemos nos tornar legalistas. Se eu posso ser salvo pela lei, para que Jesus morreu na cruz então? Queridos, ninguém pode se salvar pela lei. Ninguém precisa guardar a lei para ser perdoado e salvo. O ladrão na cruz não guardou lei nenhuma, mas está salvo.
A mulher adúltera não guardou lei nenhuma, mas Jesus disse: eu não te condeno. Ele perdoou, ele salvou. E então disse: vai e não peques mais. O não pecar, o não transgredir a lei, é um ato de obediência na vida daqueles que já foram salvos. Você obedece a Deus não para ser salvo. Você obedece a Deus porque você foi salvo pelo sangue de Jesus. Somente os que foram salvos pelo sangue de Jesus recebem o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem a função, a responsabilidade de escrever os mandamentos na mente e no coração. Os que ainda não foram salvos pelo sangue de Jesus, os que ainda não receberam o Espírito Santo na sua vida, são inimigos da lei. Inimigos da lei não conseguem guardar a lei, não têm prazer na lei do Senhor. Mas os que são salvos pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo se encarrega de escrever os mandamentos de Deus na mente deles, porque já são filhos de Deus. Por isso, meus queridos, a salvação, ela começa no Calvário. A salvação acontece quando o pecador vai ao Calvário e aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Lança mão daquele sangue expiatório de Jesus. E ali ele é perdoado, ali ele é salvo. E então ele entra para a família de Deus como um filho de Deus. E então Deus, através do Espírito Santo, inscreve a lei na mente e no coração, como diz lá em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 diz que a lei de Deus é escrita no nosso coração, pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 8. Vamos ler o capítulo 8 e o verso 10. Hebreus capítulo 8 e o verso 10. Hebreus capítulo 8, verso 10 diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Quem coloca a lei na nossa mente? O Espírito Santo. Deus coloca a lei na mente dos filhos que foram comprados pelo sangue de Jesus, ou Deus coloca a sua lei na mente dos ímpios? Para quem Deus fez a sua lei? Para que serve a lei que você, pai, tem dentro da sua casa? Para os filhos do vizinho ou para os filhos seus? Você não cria lei para os filhos do vizinho? Você cria regras e leis para os seus filhos? Deus não criou leis para os ímpios? Deus criou leis para os seus filhos. A salvação é pela graça e pelo sangue de Jesus. Todos os salvos pelo sangue de Jesus se tornam membros da família de Deus, filhos e filhas de Deus. E então se lembram que o Pai Celestial tem uma lei para os seus filhos. E o Espírito Santo nos dá o espírito da obediência, a alegria de meditar na lei do Senhor nosso Deus. A lei é santa, justa e boa, porque Deus é santo e justo e bom. É assim que nós entendemos. É o Espírito Santo que grava a lei no nosso entendimento. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Agora, queridos, voltando para Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, fala que o pátio deveria ser deixado fora. O pátio do santuário celestial, portanto, é o planeta Terra, onde estão as nações. As nações. E onde está o altar de sacrifício? O Monte do Calvário. Agora preste atenção no finalzinho do verso 2, capítulo 11, verso 2, diz assim: porque foi dado às nações. O pátio foi dado às nações, aos gentios. Outra tradução diz: foi dado aos gentios, aos pagãos. Gentio é sinônimo de pagãos. O pátio foi dado para as nações, para os gentios pisarem. E pisarão a cidade santa. Onde está a cidade santa? No pátio. No pátio. A cidade santa é Jerusalém. E darão poder, Deus dará poder, permitirá que esta cidade seja pisada. Pisarão a cidade santa por 42 meses. Esses 42 meses aparecem duas vezes na Bíblia. Apocalipse 11, verso 2,
e Apocalipse 13, verso 5. Aqui diz que durante esses 42 meses, os gentios, os pagãos, estarão pisando a cidade santa. A cidade santa se tornará possessão de Roma. O líder chamado Anticristo, aquele que lidera o paganismo no mundo, porque romanismo é paganismo, é adoração ao Deus Sol. Tudo no romanismo gira em torno da adoração ao Sol. Isso é paganismo. O romanismo é a continuação da religião chamada mitraísmo. Quando caiu o Império Romano, cuja religião era mitraísmo, adoração ao Sol, o romanismo religioso que surgiu no Vaticano estabeleceu uma religião que é a continuidade do mitraísmo, adoração ao Sol. E queridos, quem vai pisar a cidade santa? Os gentios. Por quanto tempo? 42 meses. Aqui há uma menção de que esta cidade santa, a Jerusalém terrestre, será dominada e administrada pelo Anticristo. Abra sua Bíblia agora em Daniel 11, 45. Quando você liga Apocalipse com Daniel, a profecia se torna clara. Veja a clareza com que a Bíblia explica em Apocalipse e agora em Daniel capítulo 11, verso 45. Daniel capítulo 11 e o verso 45. Vamos ler. Capítulo 11, verso 45. Falando do rei do norte. Capítulo 11 fala do rei do norte. Tiago White acreditava que o rei do norte era o papado. Lembre-se que Uriah Smith, que escreveu o livro de profecias também, acreditava que o rei do norte era a Turquia. Mas Tiago White dizia, é o rei do norte, é Roma. É assim que nós queremos, que o rei do norte é Roma. E aqui diz que o rei do norte vai fazer o quê? No capítulo 11, verso 45. Armará as tendas do seu palácio aonde? Onde é que o rei do norte, onde o rei de Roma vai armar as suas tendas? No tempo do fim. Por 42 meses. Vai ser um reinado curto. Vai ser um reinado chamado Nova Ordem Mundial. Eles sonham como sendo um reinado milenar. Eles acreditam que esse terceiro milênio, que é o milênio em que estão comemorando agora, desde o ano 2000, eles estão celebrando o terceiro milênio. Eles acham que esse terceiro milênio será um milênio de paz mundial, em que a religião do mundo será única, liderada pelo rei de Roma, um cristianismo romano. Mas queridos, aqui diz que o rei do norte, o rei de Roma, armará as tendas do seu palácio aonde? Entre o mar grande entenda como sendo o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo. O Monte Santo é onde estava o templo de Salomão, onde foi construído o templo de Zorobabel, e onde foi reformado e tornou-se o templo de Herodes, e que foi destruído no ano 70, e agora é onde está a mesquita de Omar, uma mesquita maometana construída em cima do templo, do site, do local onde era no tempo de Abraão, chamado Monte Moriá. Monte Moriá. Este é o Monte Santo. O rei do norte, diz aqui o verso 45, armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo. Esta região toda entre o mar Mediterrâneo até Jerusalém, onde está o Monte Santo, toda esta região é chamada de Israel, tornando-se Israel uma região administrada por Roma. A questão de alguns meses atrás, quando John Kerry, secretário de Estado americano, esteve lá em Jerusalém em visita, ele sugeriu, e isto saiu no jornal, não sei quantos leram, ele sugeriu que Jerusalém fosse administrada não por Israel, nem pelos palestinos, porque a briga é entre palestinos e israelitas, e entendam que palestinos não são árabes, palestinos são edomitas, são descendentes de Esaú.
A briga continua sendo entre Israel e Esaú. Israel, que é o Jacó, e os palestinos, que são os descendentes de Esaú. Queridos, a administração de Jerusalém não vai ficar com um e nem com outro. A sugestão de John Kerry foi que ela fosse administrada por Roma. Exatamente como a profecia está indicando. Lá em Apocalipse 11 diz que as nações pagãs pisarão a cidade santa por 42 meses. E aqui em Daniel 11:45 diz que o rei do norte, que é o rei de Roma, armará as tendas do seu palácio ali, em terra santa. Mas quando ele armar a sua tenda ali, quando ele estiver dominando o mundo naquilo que chamam de nova ordem mundial, que são aqueles 10 blocos econômicos, aquelas 10 supernações, aqueles 10 reinos de Apocalipse 17, verso 12, este tempo vai ser muito curto. Graças a Deus será curto, porque Jesus Cristo disse que os últimos acontecimentos seriam o tempo da última perseguição, da última angústia. O tempo seria abreviado. Seria abreviado, porque se Deus não abreviar o tempo da última angústia, nenhum dos salvos sobreviverá. Mas Jesus, por amor aos escolhidos, abreviará o tempo. Durante a Idade Média, a supremacia papal foi de 1260 anos, 42 meses proféticos, começando em 538 e acabando em 1798. Mas, queridos, a última grande angústia, o tempo vai ser abreviado, de tempo profético para tempo literal. Então a profecia está dizendo que no tempo do fim, Jerusalém será pisada, e o rei do norte armará as tendas do seu palácio ali. E, queridos, por 42 meses, literais, vai ser um curto período de tempo, em que o mundo estará sendo dominado pelo rei de Roma. Isto se chama ecumenismo. Todas as religiões submissas ao rei de Roma, como está acontecendo. E o final do capítulo 11, verso 45, veja aí, o final do capítulo 11, verso 45, o finalzinho diz assim, que quando ele armar as tendas do seu palácio lá, entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo e glorioso, ele vai fazer isso, mas virá o quê? O seu fim. Ele vai assinar a sua morte. Assim, quando Alexandre o Grande dominou o mundo, sentou-se no trono em Babilônia e disse, Babilônia vai ser a capital do meu reino, ele assinou a sua morte, porque Deus disse, Babilônia nunca mais será habitada, e ali ele morreu. Quando o rei do norte estabelecer as tendas do seu palácio, lá na Terra Santa, ele estará assinando a sua morte. Por isso a Bíblia diz, virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Queridos, voltando para Apocalipse 11, Apocalipse capítulo 11, aqui nos diz, continue lendo agora o capítulo 11 e o verso 3, capítulo 11 e o verso 3, darei poder às minhas duas testemunhas. Quais são as duas testemunhas de Deus? Antigo e Novo Testamento. As duas testemunhas de Deus, Antigo e Novo Testamento. Mas também se refere a todo o povo de Deus. Todos os filhos de Deus são testemunhas de Deus. E darei poder às minhas duas testemunhas. Profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Os 42 meses são 1260 dias, em que o rei de Roma estará dominando o mundo e perseguindo os santos de Deus. A perseguição voltará a existir. Os mártires voltarão a existir. O número dos mártires ainda não se completou. Vai se completar. Diz em Apocalipse 6, o número dos mártires ainda não se completou. E vai se completar quando o rei do norte estiver estabelecendo as tendas do seu palácio em Jerusalém, por 1260 dias. Mas pastor, isso já aconteceu na Idade Média? Já aconteceu,
Mas a história se repete. A história se repete. Você quer conhecer o futuro? Leia o passado. Porque a história se repete. Decreto dominical já existiu no passado? Sim, vai existir no futuro de novo. Supremacia papal já existiu no passado? Sim, vai existir no futuro de novo. Só que no passado foram 1260 anos, agora vão ser 1260 dias. E o que vai acontecer no final dos 1260 dias? O que vai acontecer no final dos 42 meses? Virá o fim do rei do norte. Será o seu fim, será destruído. Mas então o Senhor está marcando a volta de Jesus para o final dos 42 meses? Não, eu não marco o dia para a volta de Jesus. Mas a Bíblia marca o tempo em que o papado deixará de existir. Quando o papado deixará de existir? No final dos 42 meses. E o que vão fazer com ele? Capítulo 17, abra sua Bíblia. Apocalipse 17 diz o que vai acontecer no final dos 42 meses. Lembrem-se do capítulo 17, verso 12, fala dos 10 reinos que vão ser formados na terra. E esses 10 líderes dos 10 reinos darão seu poder e autoridade para que a besta reine sobre eles. E ele reinará. Esse é o período chamado Nova Ordem Mundial. Vejam que Daniel 11, 45, Apocalipse 11, verso 2 e 3, e Apocalipse 17, verso 12, estão falando do mesmo assunto. É o mesmo assunto. É o curto período de tempo da Nova Ordem Mundial. Mas no capítulo 17, verso 16, vejam aí, o capítulo 17, verso 16, esses mesmos 10 chifres, esses mesmos 10 reinos, que deram poder para que o rei de Roma reinasse sobre tudo e sobre todos, durante o período da Nova Ordem Mundial, de 42 meses, estes mesmos reinos vão puxar o tapete e vão se levantar contra o rei de Roma, vão derrubá-lo, matá-lo, queimá-lo. Diz aí, capítulo 17, verso 16, e os 10 chifres que vistes na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Verso 17, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Qual é o intento que eles têm no coração? Estabelecer um novo sistema de governo, derrubar a velha ordem mundial e criar uma nova ordem mundial. Por isso, quanto pior ficar o mundo, melhor para eles. Eles querem que o mundo se torne um caos, através de guerras, de calamidades, de vírus, de epidemias, de fome, de desequilíbrio social, de desequilíbrio econômico, para que a multidão e a população mundial clame por uma nova ordem mundial. E ele já tem a nova ordem mundial pronta. Só que vai durar 42 meses. E então vai cair o rei de Roma. Para que o rei de Roma vai cair? Para dar lugar a Satanás. Satanás virá, personificando Cristo. Lembram-se que Jesus falou? Lembram que a serva de Deus fala no livro Grande Conflito, que Satanás vai personificar Cristo, vai andar na terra dizendo eu sou o Cristo, e será adorado por todos os que não têm o selo do Deus vivo? Queridos, aqui diz o verso 17, capítulo 17, verso 17, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que existe um limite. Existe um limite para a besta reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. E as palavras de Deus se cumprirão dizendo, são 42 meses. Jezabel reinou sobre Israel, e por 3 anos e meio não houve chuva. Jezabel espiritual é o rei de Roma. Reinou sobre o povo de Deus na Idade Média por 1260 anos. Novamente Jezabel espiritual vai reinar sobre o cristianismo por 1260 dias, 42 meses. É exatamente isso que está em Apocalipse 13, verso 5, irmãos. Apocalipse 13, verso 5 está falando do mesmo assunto. Capítulo 13, verso 5 de Apocalipse. Aqui lemos: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Quem vai receber uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias? O rei do norte, o rei de Roma, a besta que subiu do mar.
a prostituta do capítulo 17. Todos estão falando do mesmo poder. O poder do Vaticano vai receber esse poder para proferir blasfêmias, proclamando-se Deus na terra, exigindo a adoração de todos. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar fazendo isso por quanto tempo? Por quanto tempo foi-lhe dado o poder para fazer isso? 42 meses. Por quanto tempo a cidade santa será pisada? 42 meses. E então virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. E mais, queridos, durante esses 42 meses, o que vai acontecer? Verso 5, capítulo 11, verso 5. O que vai acontecer? Capítulo 11, verso 5 diz: e se alguém lhes quiser falar, falando das duas testemunhas de Deus, eles vão abolir a palavra de Deus, a lei de Deus, mas as testemunhas de Deus são fortes. Aqui diz o capítulo 11, verso 5: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. Qual é o tempo da profecia? 42 meses. Quanto tempo vai ficar sem chover? 42 meses. Estes têm poder para que fechem os céus, assim como Elias fechou os céus. Pela palavra que saiu da boca de Elias, os céus foram fechados e não choveu por 42 meses no tempo de Jezabel. E agora novamente, Jesus está falando: eles vão tentar perseguir e matar os meus santos, os santos de Deus, os meus mártires. Mas as minhas testemunhas têm poder para quê? Para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. O mundo vai estar passando sede. Esperem só para ver quanta sede o mundo vai ter, quanta falta de água vai existir. Mas o seu pão e a sua água, meu irmão, serão certos. É aqui que faz sentido. Quando o mundo estiver morrendo de fome e morrendo de sede, você vai se regozijar, porque o seu pão e a sua água serão certos, porque os olhos de Deus estão sobre você, vigiando sobre você, cuidando de você. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, que cuida dos seus filhos, dos santos do Altíssimo. Você é o santo do Altíssimo. Você, meu irmão, tem que ser santo, nada menos do que ser santo aos olhos de Deus. Mas esta santidade não vem de dentro, esta santidade vem de fora, vem de Jesus. Jesus dá da santidade dele para você, mas você tem que clamar, tem que pedir. Escreva: Senhor Deus, na minha testa santidade ao Senhor, porque não quero mais nada nesta terra, eu só quero ser santo ao Senhor. Que a bênção de Deus e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, e que você seja santo ao Senhor, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor.